E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer o vídeo aqui de hoje, tá? Tô tentando fazer, assim, quando eu tenho um tempinho mais, tá? Normalmente é à noite, mas vou tentando responder aí as mensagens e perguntas dos grupos que fazem parte aqui dos estudos e do pessoal também que está aberto a público aí, então tô tentando passar conforme as demandas vão vindo e eu consigo responder, dentro do que eu sei também, né? Como eu sempre repito, não sou mestre de ninguém, guru de nada, nem dono da verdade, como ninguém é. Então, o que eu passo aqui é aquilo que eu pratico e aquilo que, por enquanto, para mim faz sentido, né? Lógico, conforme o tempo foi passando, a gente vai descobrindo novas coisas, tornando mais consciente de outras. Então, vamos tentar passar um pouquinho hoje sobre a questão do energia dos órgãos. Não vou entrar a fundo nisso, na teoria dos órgãos Zhang Fu, pela medicina chinesa. Tem muito material disso disponível. Quem pratica MTC está calejado de saber isso. Então não é uma coisa para a gente ficar abrangendo de forma muito detalhada. Na verdade, eu vou falar porque foi me pedido para falar sobre o medo, como a gente consegue trabalhar o medo, a raiva, a ansiedade. Então eu vou falar colocando aquilo que para mim faz sentido hoje e tentem sentir aí o que faz para vocês. E a gente vai trabalhando aí dentro do que pode ser feito. Isso é trabalhado normalmente dentro da parte do Qigong. Qigong a gente trabalha muito essa questão da energia dos órgãos. Na alquimia interna taoísta se trabalha muito isso. Em algumas linhagens budistas, que são de alquimia, também trabalham isso, né? São práticas, não só religiosas. Enfim, várias vertentes orientais aí, yoga também, mas na yoga normalmente é voltado para os doshas, né? Dentro do Ayurveda, que é mais da cultura indiana. Então aí vai muito daquilo do estudo de cada um. Eu vou tentar misturar um pouquinho e dar uma resposta única para todas as vertentes dentro daquilo que eu entendo, tá? Quando existe uma série de fatores aí que podem ser positivos ou negativos. O medo está ligado à energia dos rins e da bexiga. Sempre pela medicina chinesa, a gente fala de órgão e víscera. Então, eu vou falar primeiro dos rins. Os rins são os órgãos, né, a duplinha celestial aí do nosso corpo. Então, ele está ligado à bexiga, que é a víscera dele. E tudo que é a sensação de medo, de abandono, de solidão, aquela sensação de um certo vazio existencial, isso está ligado à energia dos rins. Então, normalmente, quando a energia dos rins está desequilibrada, essa sensação de medo e de solidão, de angústia, se torna um pouquinho mais latente. Isso varia um pouquinho de acordo com o ensinamento de cada linhagem, tá? Estou colocando de forma bem resumida e bem abrangente, na verdade, para falar de possíveis formas de trabalhar isso. Então, o medo está ligado a uma série de coisas. Está ligado ao ambiente, está ligado à forma como a pessoa foi criada. Normalmente tem a ver com a linha ancestral da pessoa. Então, se você foi criado baseado em medo, para acreditar que tudo é ruim, que se você vê uma cobra você tem que correr porque ela vai te picar e te matar, que uma aranha é ruim. Então, muito do que a gente passa na infância gera essa energia de medo no corpo, na mente. E isso se manifesta também a partir dos rins. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque os rins é onde está armazenada a energia pré-natal. Dentro das linhagens que eu conheço e dentro dos estudos que eu já fiz, cruzando a medicina tradicional oriental com a medicina ocidental, existem alguns estudos profundos, tá? Isso daí entra para quem já está estudando. Continuando falando sobre rins, nas linhagens espiritualistas, de maneira geral, tá? Quando eu falo espiritualista, não tem a ver com uma vertente só, mas com as vertentes que trabalham nessas egrégoras e linhagens. Eles dizem que a gente nasce com uma quantidade de Chi, prana, energia, né? Chi e prana é equivalente à energia cósmica, ou energia celestial, energia espiritual. Então, que a gente nasce com uma quantidade de Chi, e conforme esse Chi vai se esvaindo, o corpo vai se esvaindo até que a gente desencarne, né? Até que a gente deixe o corpo físico. Essa quantidade de Ti, trazendo para a relação bioquímica do corpo, ela tem a ver com o sistema enzimático do corpo. Então, a gente nasce uma quantidade de enzimas e assim que essas enzimas vão se esvaindo, a gente vai perdendo a saúde. Isso também tem a ver com os telômeros do corpo.
Quanto maior o comprimento da ponta do telômero, normalmente mais longevidade a gente tem. Existem formas de a gente manter essa saúde celular dos telômeros. Inclusive, recomendo que se estudem materiais que têm relação com os telômeros. Tem livros sobre isso, tem uma série de materiais aí que vocês podem pesquisar. Mas trazendo aí porque a gente está conversando, então a gente nasce uma quantidade de enzimas que tem a ver com a quantidade de Ti, não necessariamente se equiparando, né, em paralelo, mas tem uma correlação. Porque quando a gente vai perdendo Ti ao longo da vida, né, energia ou enzimas, isso pode ser por poluição, por má alimentação, por vícios, por conduta equivocada, enfim, por N motivos, automaticamente a energia vai se esvaindo, a gente vai drenando essa energia, o sistema enzimático vai se tornando deficiente e a gente tende aí a adoecer ou a perecer com o tempo. Então a energia do medo está ligada aos rins e os rins é onde surge essa energia quando a gente começa a formar o corpinho enquanto feto. Então a primeira parte onde a gente absorve a energia do céu e da terra são os rins. Por isso que eles chamam de porta da vida. Em todas as vertentes orientais, tá? Isso é comum para quase todas. Eu não conheço todas, claro, então dentro das que eu já estudei, isso é comum para a maioria. Então, procurem tomar cuidado com essa energia, porque se há um desequilíbrio nos rins, naturalmente vai desequilibrar a energia do resto do corpo. Tão importante é ele, tão importante a gente selar essa energia e mantê-la saudável, tanto com a alimentação, com conduta de vida, mas também com as práticas internas. Para quem já faz prática interna, seja uma yoga, um qigong, um tai chi ou qualquer outra vertente, existem métodos de você aprender a puxar a energia da terra, a energia do céu, e você repor um pouquinho dessa energia que se perdeu. Algumas linhagens dizem que não existe forma de repor isso. Quando você perde essa energia primordial ou pré-natal, ela não se repõe. Acabou, acabou. Mas dentro de algumas linhagens que eu já pratiquei e pela minha experiência pessoal, existe sim formas de repor isso, desde que tenha a conduta correta e saiba puxar essa energia do céu e da terra pela linhagem que você pratica. Então tem forma sim, principalmente a árvore, né, que a gente pratica, fica lá, Tsanzuan, enfim, tem uma série de práticas aí dentro da yoga, do qigong, do tai chi e outras vertentes. Principalmente dentro da linhagem de alquimia interna taoísta, você aprende isso. Nas linhagens budistas também se aprende métodos de aumentar a longevidade do corpo e a saúde. A questão de viver mais ou menos não é simplesmente para viver na esborna, né? Fazer o que quer, do jeito que quer, sem consequências. Na verdade, quando a gente vai se tornando mais consciente, a gente vai tirando certas condutas de vida que não são lá muito harmônicas de acordo com as leis do céu e da terra, que é respeitando a natureza interna e a natureza externa. Isso é o respeitar a fonte, respeitar Deus. Então aí tem uma série de coisas, mas voltando para a energia dos órgãos. Então o medo está relacionado ali, o medo, a solidão, a sensação de abandono está ligado a essa energia dos rins. E para a gente lidar com esse medo, com essa sensação, a gente precisa descobrir onde está a origem disso, onde está a causa. E aí você tem que ir lá atrás, entender a sua infância e começar a liberar essas memórias. Então pode ser pelo método que você conheça. Então depende muito da linhagem que você pratica ou aquilo que você tem afinidade. Pode ser através de Cristo, pode ser através de Buda, pode ser através de Lao Tse, pode ser através de Oxalá, pode ser por onde for. Na verdade, vai pela sua conduta. A partir do momento que a gente fala que quer se melhorar, toda a espiritualidade, de uma forma geral, também está nos apoiando, como sempre esteve. A gente nunca está sozinho, né? A gente sempre tem mentores, guias, anjos da guarda, guardiões, que sempre acompanham a gente e dá esse auxílio desde que a gente também não se afaste de uma conduta virtuosa ou o que a gente entende de correto. E o correto não é deixar de fazer certas coisas. É ser consciente que está fazendo certas coisas que você pode melhorar a si mesmo. Então, o certo e errado ele é muito humano, é um universo dualista. A gente faz uma coisa certa que para uma outra pessoa talvez seja errada, mas para a gente é certo. Então, julgar o bem ou o mal vai muito da conduta e da forma como a pessoa foi criada e do despertar de consciência. Então, para uma pessoa que já tem uma consciência um pouco mais desperta em relação a uma que está completamente ignorante, que ainda rouba, enfim, que age contra as leis naturais, que chuta um cachorro na rua, isso eu acho uma coisa... Uma pessoa que faz isso não
está em caminho nenhum, ela está completamente inconsciente, ignorante de si mesma e do mundo e da realidade espiritual de todas as coisas. Mas um dia vai se tornar consciente. Uma coisa que não falha, em algum momento a gente vai se tornar consciente. Se não for nessa vida, vai ser numa próxima. Se não for aqui na Terra, vai ser em outro local. Mas em um momento a gente tem que se tornar consciente de quem a gente é, que é a fraternidade universal propriamente dita. Então, em algum momento isso vai acontecer, independente de qualquer coisa. Então, essa é a energia do medo. A gente tem que investigar ela, tem que tratar, claro. Se você não consegue achar uma arte interna que você se identifique para trabalhar, busque uma ajuda profissional que vai te ajudar a sair dessa condição. A gente não pode se entregar no comodismo, ou, não, eu sou assim mesmo, vou ser assim até morrer. Isso não existe. Você pode ser assim até morrer, depois em algum momento você vai ter que trabalhar isso. Então é melhor a gente aproveitar que está aqui numa condição humana, que tem forma de trabalhar, para a gente tentar se melhorar. Existem pessoas que podem ajudar, existem práticas, existem métodos. Já recomendei em outros vídeos, então busquem os demais vídeos com recomendação de práticas. Tem uma série de métodos aí para ajudar a trabalhar. Então essa é a energia do medo que a gente pode aí tentar converter. A energia da raiva, né, que é o que mais se enxerga hoje em dia, está ligada à energia do fígado como órgão e à vesícula biliar como víscera. Então, uma pessoa que carrega muita raiva, normalmente aquela pessoa fica bufando muito, né? Eu não vou entrar nos 6 sons de cura agora, talvez eu faça um vídeo sobre isso depois. Tem sons para trabalhar isso dentro da alquimia taoísta, das práticas internas, né, de Qigong. A energia de raiva está ligada aí ao fígado. Normalmente a pessoa que é muito raivosa tem características bem claras no olho. O olho é a expressão do fígado, né? O olho é a manifestação da energia do fígado. Então, normalmente isso é bem fácil de visualizar nas pessoas. Aquela pessoa que carrega demais raiva no corpo. E normalmente são pessoas que acabam tendo problema no fígado, acabam tendo problema de vesícula biliar, a pessoa que é muito raivosa com tudo e com todos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo. O fígado é o general do nosso corpo, né? Então, se o fígado não está bem, o corpo não vai estar legal. E uma disfunção no fígado pode gerar raiva. Então, a raiva pode ser gerada por uma má alimentação, por uma má conduta de vida, ou por fatores mentais que vão prejudicar o órgão. Então, é uma via de mão dupla. Se você tem muita raiva porque detesta tudo e todos, ou nada nunca está bom, e todo mundo está errado, só você certo, vai prejudicar o seu fígado. Tanto quanto uma pessoa que come tudo errado, come muitos alimentos que prejudicam o fígado, também pode se tornar raivosa. Se o órgão está prejudicado, lembrando que todo órgão é sustentado por um deva, né, por um espírito elemental, já comentei sobre isso anteriormente, então esse deva acaba sendo prejudicado e pode gerar esse sentimento também no organismo. É sempre uma via de mão dupla. Então essa é a energia do fígado que a gente tem que cuidar aí, através de ervas, através de práticas internas, através de oração, ou aquilo que você se identifica. Depois vem a energia aí do ódio. E lembrando que isso tudo também tem a contraparte, né? Do mesmo jeito que você sente raiva, se você sentir alegria, você beneficia o fígado. Então, estou falando dos sentimentos que geram uma energia negativa. Tem a contraparte dele que só vocês inverterem. Alegria, tristeza, enfim. A energia do ódio está ligada ao coração, como órgão, e ao intestino delgado, como víscera. Uma pessoa que tem muito ódio, né, que grita demais, tô de saco cheio, não sei o quê. Ódio, né? O som do coração. A pessoa que tem muito ódio normalmente acaba tendo aí um problema mais sério no coração e na absorção de alimento, que vem aí para o intestino delgado. Depois vem a energia, que normalmente está ligado aí à ansiedade, à pressa, tudo aquilo que gera uma certa tipo de angústia. A pessoa está o tempo todo apressada, está o tempo todo ansiosa, está o tempo todo acomodada, está o tempo todo preguiçosa. Isso está ligado ao baço pâncreas. Como órgão, tá? Baço pâncreas na medicina chinesa é um órgão só, não se divide em dois. Então ele como órgão e o estômago como víscera. Então, as pessoas que têm muito problema de estômago, normalmente são pessoas muito ansiosas, muito apressadas, muito corridas, ou o inverso, né? Muito acomodadas, muito preguiçosas. E isso tem a ver também com engordar demais, ou emagrecer demais repentinamente, ou pessoas que podem fazer o regime que quiser e nunca emagrece, porque ela está tão ansiosa para aquilo que ela gera uma energia contrária àquilo que ela necessita.
Se você quer chegar no objetivo, você tem que enraizar na sua mente que você já está alcançando esse objetivo. Não tem um chegar a, já estou realizando isso. E tirar da cabeça um pouco dessa ansiedade, dessa conduta que não vai melhorar muito. E a última energia, que está ligada aos órgãos, né? Eu estou falando da energia dos órgãos, está ligado aí a tristeza, a depressão, a melancolia, aquela pessoa que está lá, eu nunca estou satisfeito, isso nunca está bom, estou sempre triste, estou sempre depressivo. Está ligado aí a energia do pulmão como órgão e intestino grosso como víscera. Tem muita gente hoje em dia que tem problema de intestino. Lembrando, né, dos elementos, o elemento do pulmão e do intestino grosso é o metal, e a gente está numa era de metal, né, da tecnologia de metal em todas as partes. Então, esse excesso de metal no ar, na alimentação, nos agrotóxicos, até mesmo em produtos químicos que as pessoas usam, pode ser até um desodorante mesmo, contém muito metal, alumínio e outras porcarias, e isso vai influenciar. E é um dos motivos do excesso, do que a gente mais vê hoje em dia como depressão. Então, essa depressão pode vir de uma má alimentação, pode vir de uma conduta equivocada e pode vir de um ambiente extremamente poluído com a energia do metal. A energia de metal em algumas vertentes é o equivalente ao ar ou éter. Então isso tem a ver com excesso de poluição por eletromagnetismo, magnetismo e outras formas aí que geram energia de metal no órgão. Então, através das práticas internas a gente tem como também trabalhar isso. A última energia seria a energia da circulação, sexo regulador, né, triploaquecedor. Está ligado a algumas outras coisinhas, mas normalmente ela regula a energia do resto. Tem a ver com o canal central do corpo. Isso pelas linhagens budistas, taoístas e yogis com nomes diferentes, tá? Muda o nome de acordo com a linhagem, mas de forma geral é isso. Então a gente tem formas de trabalhar a partir das práticas internas. Toda energia, boa ou ruim, que estiver em desequilíbrio. O excesso de alegria é tão ruim quanto o excesso de ódio ou raiva. Porque é como se fosse um pêndulo, né? A nossa mente e a nossa energia tende a ir de um extremo para o outro o tempo todo. As pessoas que não meditam, que não fazem nenhuma prática interna, que não seguem nenhuma conduta, que procura equilibrar o órgão, a mente, que busca essa parte interna, normalmente acabam tendo desequilíbrio em alguma coisa, e com isso gera certas doenças ou problemas aí psicológicos até. Então existem formas. Pode ser através de uma acupuntura bem feita, com um bom profissional que entenda de medicina tradicional chinesa de raiz, não muita coisa meia boca que a gente vê hoje em dia por aí. A pessoa faz cursinho de final de semana ou estuda um pouquinho e já se diz aí acupunturista. Estou falando de uma pessoa que realmente entenda da coisa e saiba fazer a pulsologia, saiba ver língua, saiba ver mão, saiba ver olho, vai perguntar da sua alimentação, enfim. Uma sistêmica mesmo, muito bem feita, vai ajudar a trabalhar isso. Assim como o Tai Chi Chuan, Tai Chi trabalha muito isso, recomendo que procurem, mas para tudo que eu falar, tá? Bons professores que saibam a coisa na raiz mesmo, que entenda do sistêmico, da coisa toda e não só de um pedacinho. No Qigong, com certeza se trabalha muito isso, na Yoga, com certeza se trabalha muito isso, na alquimia interna taoísta, no budismo, até mesmo nas linhagens de Umbanda, de Candomblé, no cristianismo, enfim. Cada vertente tem aí o seu método e a sua forma de melhorar as pessoas. Por isso que eu falo muito sobre tirar o preconceito, tirar essa ignorância da cara, de achar que uma pessoa é melhor do que a outra porque está numa vertente diferente. Enquanto espírito, enquanto alma, a gente não tem essas crendices, esses achismos, esse comodismo de aceitar uma coisa só. Na verdade, a gente tem que ir buscando aquilo que a gente tem afinidade, não em detrimento das outras pessoas. Eu acho um absurdo quando alguém vira e fala que, não, você faz isso. Você pratica budismo. Você pratica taoísmo. Você é umbandista. Você é evangélico. Aí sempre se achando melhor que todo mundo. Isso é uma imbecilidade do caramba. Imbecilidade mesmo, tá? E essa é a palavra mais correta para não falar um palavrão aqui. Então tomem cuidado com isso e procurem seguir o caminho que vocês tenham afinidade para se melhorar. E se vocês puderem ajudar as pessoas em contrapartida, sem impor nada a ninguém, porque eu falo que ninguém pode ser ajudado enquanto não abaixa a cabeça. Se a pessoa vem pedir ajuda
se achando fodão que sabe tudo, não vai resolver nada. Tá com o copo cheio, não cabe uma gota ali dentro, porque a pessoa já está enraizada, já tem duas abinhas aqui, que o que ela sabe é o que é correto, então não tem muito o que ser feito. Então, normalmente eu nem vou muito atrás e não recomendo que vocês gastem energia e tempo, como eu já fiz no meu passado remoto, de tentar mostrar para as pessoas que existia um caminho, que se a pessoa está ruim, ela vem pedir ajuda. Não adianta ficar falando não, que isso não funciona. Testa. Assim como eu testei muita coisa que deu certo, muita coisa que deu errado, em todas as linhagens que eu já trabalhei. Muita coisa foi boa e outras não foram tão boas. Aquilo que não foi bom, descarta. Aquilo que foi bom e útil, agrega e vai somando de uma forma universalista. Por isso que eu falo sempre, eu sou universalista. Ah, o que você acredita? Eu acredito em tudo, desde que me prove o contrário. Tudo é possível, então a gente pode trabalhar com todas as coisinhas, desde que não faça mal para as pessoas, que não prejudique ninguém, né? Que é aí que está o X da coisa. Se você não está fazendo mal, não está prejudicando ninguém, tá bom. Se você não pode ajudar, pelo menos não está atrapalhando. Então isso foi só um pouquinho sobre as energias dos órgãos. Isso dá para ser trabalhado. Eu vou fazer vídeos ensinando pequenas técnicas que podem ser abertas a público, mas é legal procurar, como eu já disse e já sugeri várias vezes, independente de período de pandemia, ter pessoas que possam orientar diretamente. Muita gente me pede, passa uma prática, passa isso, passa aquilo. Eu vou passar algumas coisas, mas muito não pode ser feito por internet. Por N motivos, mas o principal é para as pessoas não se machucarem. Porque não é uma coisa que você faz assim e resolveu. E o que eu percebo aí em mais de 20 anos de prática, eu estou com quase 40 anos, então pelo menos 20 de prática com certeza, que as pessoas começam a praticar e assim que caem no comodismo, no conformismo, param. E prática interna, seja de yoga, de qigong, de tai chi ou de qualquer linhagem, como eu já repeti várias vezes, não é para gente preguiçosa e acomodada. Se não praticar com constância, não tem resultado. É igual a acupuntura. Se não fizer dentro do que seu acupunturista sugerir, não vai dar resultado. Então não adianta você, de repente, fazer uma terapia energética, um reiki, uma cura prânica, uma postura, um asana, um pranayama, uma fórmula de qigong ou de tai chi, fazer durante um mês e achar que aquilo lá vai resolver. Muito menos com um vídeo pela internet, que eu não tenho como corrigir a postura da pessoa. Então, algumas coisas que eu vou passar, dentro do que for permitido, vai ser aberto a público, mas que você pode fazer sem se machucar. Para práticas mais fortes, para aquilo que muita gente está me perguntando, precisa sim de um professor, ou de uma professora, claro, né? Quando eu falo professor, isso é para as duas partes, claro, isso é óbvio. Precisa de uma pessoa ali para corrigir. Corrigir a postura, corrigir a respiração, corrigir a conduta, ver se a pessoa está fazendo aquilo corretamente e depois que ela estiver andando por conta própria, eu já falei sobre isso também, aí ela passa a andar sozinha. Até lá precisa de ter alguma pessoa orientando sim, para que você não se machuque. Até uma simples respiração dentro de prática interna da yoga, pranayama, né, ou do qigong, se você fizer errado durante muito tempo, vai prejudicar e pode dar problema físico ou psicológico. Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu falo, tomem cuidado onde vocês vão buscar informação. Tomem cuidado com muito videozinho de internet que está passando a prática. Procure entender um pouco mais a fundo antes de fazer. Porque se você fizer uma vez é uma coisa, se você fizer todos os dias realmente gostar da coisa, mas aquilo estiver equivocado em algum parâmetro, em algum meio, se certifiquem de que vocês estão fazendo corretamente. Então busquem bons professores, certo? Então comentei um pouquinho sobre a energia dos órgãos. Vão surgir perguntas dentro do possível, eu vou tentando responder. Eu vou ver se nesse final de semana eu consigo gravar junto com uma pessoa comigo, falando um pouquinho mais fundo, que me pediram também sobre respiração, e tentando passar aí algumas técnicas para que vocês possam ir trabalhando aí em casa, nesse período agora de quarentena, ou sempre que for possível, lembrando que a constância é o que gera benefício, até que você se torne plenamente consciente, o corpo incorpore a técnica, que ela se repita sozinha. É igual uma arte marcial. Você faz, pratica, até o ponto que você não pensa mais, o seu corpo reage. E aí que está método de defesa, método de ataque. Dentro do Kung Fu se pratica, dentro de qualquer arte marcial, você pratica exaustivamente
para que você não precise mais de pensar, e se você precisar de reagir, o seu corpo reage antes de você pensar. Toda prática interna deve ser assim. Toda postura deve ser assim. Até o ponto que você não precisa de pensar. É por isso que eu afirmo, uma prática de meditação, que a pessoa fala, o objetivo não é nunca parar de pensar, não. Você não vai nunca parar de pensar, não. Você vai continuar pensando, é só isso, e não é bem assim. Então depende muito de quem ensina. O objetivo de toda prática interna ou externa que volte para essa parte energética, em algum momento você vai deixar de pensar no pensamento, você vai sair, vamos dizer assim, aqui está a faixa do pensamento, você vai passar a observar os pensamentos, em determinado momento você vai para o vazio, então você vai observar todas as camadinhas aí que você tem na sua mente, até o ponto de você se conectar com o que chama de eu sou, com a alma, com o espírito, enfim. Se conectar com o seu Cristo interno, com o seu Buda, com os seus mestres, e possa se emancipar e sair do sofrimento que a gente vive. Foi isso que Cristo ensinou, de certa forma. Foi isso que Buda ensinou, de certa forma, Lao Tse. É isso que várias linhagens ensinam dentro das vertentes daquilo que a pessoa se identifica. Certo, pessoal? Abraço a todos.